Dica de Ouro deste 1º de novembro de 2012 é com a nossa querida e poderosa e amada, que eu sei que é pelo Brasil todo, Isolda Rodrigues. A Isolda, meninas, ela ganhou 2 vezes o Resort de Royal Palm. Ela é ganhadora do Troféu de Rodas em 2008. Ganhou as viagens de Clube Med Angra dos Reis, viagem diretoras top África do Sul em 2008, viagem diretoras top Nova Zelândia em 2009, viagens diretoras top Austrália 2009. Ela ganhou seu 2º carro rosa em 2010. Depois ganhou a viagem diretoras top, foi para Praga em 2010. Ela ganhou o desafio Mary Kay, foi para Dallas também em 2010. Ganhou viagem diretoras top Madrid 2011 e foi a Miss Go Give Seminário 2012. E agora 2 vezes saiu na revista Aplauso em outubro de 2008 e fevereiro de 2012. E agora também vai dar uma descansadinha no Sofitel de Buenos Aires. Gostaram desse currículo? Que delícia, né? Tudo porque ela um dia acreditou e a gente vai conhecer essa trajetória de sucesso. Com vocês, e receba com muitas palmas, escreva aí palmas, 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 com vocês, Isolda Rodrigues. Isolda, beijos. E a Isolda vai encerrar hoje, eu não volto mais, no final a gente vai passar para quem estiver na sala, eu vou passar a apresentação dela para vocês, tá bom? Beijos, lindas! Ótimo novembro e nos vemos no seminário. Tchau, tchau! Olá! Eu tô aqui com borboletas, mariposas, marimbondos, como diz a Lu. Eu fiquei emocionada, parecia que eu tava lá no seminário, né, com a chamada dela. Muito bom, boa noite a todas. Obrigada pela presença de todas vocês, das diretoras, das DICs, né, das consultoras, novas consultoras, convidadas, deixa eu acertar a tela aqui, convidadas, consultores, todos e todas que estão aí presentes. É muito bom estar aqui, hoje principalmente, dia 1º de novembro. Eu acho que Deus, ele prepara todas as coisas e tudo tem a hora certa. A Miriam Gonçalves já tinha me convidado para participar da Dica de Ouro, logo depois que eu retornei para Goiânia, e sempre era uma coisa, era outra, e a questão do horário, que na época era às 21h30, e eu sempre reservei o horário da noite para família, então era uma coisa muito complicada, e há 2 semanas atrás eu tomei uma decisão de estar participando com elas aqui nessa sala. E eu falei com meu marido, olha, vai ter uma quinta-feira que eu vou precisar de fazer um treinamento à noite. Então nós negociamos, ele está nesse momento no shopping assistindo um filme com a filha dele e eu estou aqui. Então, gente, para mim foi um presente, né, dia 1º, que Deus nos abençoe muito. Eu tenho certeza que não foi por um acaso. Os louvores, as canções que a Lu escolheu são magníficas, né, são fantásticas. Louvores que realmente nos movem, nos tiram do lugar comum. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que sair do lugar comum e temos que ser mulheres extraordinárias. A gente tem que fazer a diferença, a gente tem que se posicionar. E eu vou falar um pouquinho da minha história, porque teve uma parte, né, um período da minha história que eu tive de ter um posicionamento. Ou eu ia fazer Mary Kay, ou eu ia voltar para o mercado de trabalho. Então eu resolvi fazer Mary Kay. Então tudo, né, começou. Eu comecei a minha carreira, né? Eu entrei na Mary Kay em janeiro, dia 31 de janeiro de 2006. Então, às vezes as pessoas acham que ninguém entra no último dia. Eu entrei no último dia com o pedido e assim, nem me atentei que era dia 31. Foi o dia que eu resolvi começar e pronto. Então, vou falar um pouquinho de mim, quem sou eu. Eu sou mineira de Belo Horizonte, morei muitos anos em Belo Horizonte.
sou formada em farmácia, com pós-graduação em marketing. Em 2005, eu casei e fui para o Rio de Janeiro. Então, eu fui para uma cidade, gente, que ali eu não tinha família, não tinha amigos. Eu tive de largar o meu trabalho, que eu trabalhava na indústria farmacêutica. Então, assim, eu não consigo ler aqui. Então, vou ficar só aqui, depois eu olho o que vocês estão escrevendo. E eu fui para essa cidade, apaixonei pelo Rio de Janeiro, mas foi um período muito difícil para mim lá, porque eu fiquei sem trabalhar um ano e eu estava dona de casa, né? Eu estava dona de casa, estava frustrada, eu não tinha salário. E eu sou uma pessoa assim que eu gosto de comprar minhas coisas, sou uma mulher que eu gosto de andar bem arrumada. E é lógico, aquele período, ele, né, mexeu com o meu emocional. Não conhecia ninguém no Rio, né? Eu fui para um prédio, inclusive, que era um prédio novo, tinham poucos moradores. E o meu objetivo quando eu entrei na Mary Kay foi conhecer pessoas. Eu queria sair de casa, eu queria me relacionar e eu visualizei isso, que a Mary Kay era uma grande oportunidade para eu ampliar a minha rede de relacionamentos. E realmente, gente, a Mary Kay cumpriu isso muito bem na minha vida. Hoje eu tenho relacionamento no Brasil inteiro, com vocês, com diretoras fantásticas, com mulheres que eu conheço a cada dia e que eu tenho prazer de ter relacionamento, mulheres que hoje estão fazendo a diferença, né, na vida de várias outras, como eu tive o prazer de conhecer melhor, Fabiana Marim, Isabela Nova, outras diretoras aí em São Paulo também, no período que eu fiquei aí. E assim, sempre que eu viajo, que eu estou em alguma cidade, eu procuro conhecer as diretoras locais também, porque eu sou muito curiosa e eu sou uma pessoa assim que eu busco muita informação. Então, se tem alguém que está fazendo alguma coisa, eu vou lá, eu ligo, eu quero saber, porque é assim que a gente cresce. Então, gente, eu entrei na Mary Kay para conhecer pessoas e realmente conheci muita gente, né? Então, eu agradeço a Deus pela grande oportunidade. Descobri na Mary Kay uma empresa maravilhosa, uma grande família, uma empresa onde a gente pode exercitar todas as nossas habilidades, desenvolver outras habilidades. Então foi e continua sendo uma oportunidade de desenvolvimento dos nossos talentos, né? E a empresa tem um incrível plano de uma carreira executiva, aonde realmente nós podemos chegar aonde nós desejarmos. Só depende da gente. Eu falo que a chave desse negócio, ela está na palma das nossas mãos. Nós temos que acreditar que Deus tem o melhor na nossa vida, acreditar no nosso potencial, na nossa vontade de vencer, de transformar os degraus, né, de transformar os desafios em degraus e realmente usufruir. Que eu falo assim, a gente antes falava do kit Eu Mereço Tudo da Mary Kay, e eu falo, a gente tem que acessar esse kit, a gente tem que desejar, a gente tem que usufruir do kit Eu Mereço Tudo da Mary Kay. Eu mereço um bom bônus, eu mereço usar o carro cor-de-rosa, eu mereço as viagens internacionais, eu mereço as joias da Mary Kay. Por quê? Porque se eu trabalho, se eu faço o ciclo do sucesso, a receita de bolo, então eu mereço usufruir dos benefícios da empresa. Então, meu objetivo hoje, gente, é ser um instrumento de Deus, ajudando as pessoas a realizarem os seus sonhos e terem uma vida plena e abundante. Então, é o que eu desejo na minha vida, na vida de todos vocês, para que a gente possa realmente estar fazendo a diferença, né? A questão hoje é essa, fazer a diferença na vida das pessoas, e nós temos um excelente plano de carreira e nós temos produtos fantásticos. A Aplauso de Novembro é a prova viva que esta é uma empresa focada em clientes. Esta é uma empresa focada em fazer uma carteira, ter a sua loja, né, a sua loja delivery. A loja vai aonde a cliente está. Então, gente, Mary Kay realmente é uma empresa que a cada dia nos surpreende. Eu fiquei encantada. Hoje, para mim, o mês de novembro, ele está assim, muito, muito especial. Vou contar para vocês ao longo, né, no nosso bate-papo aqui hoje. E eu acho que o mês de novembro ele realmente vai ser um divisor de águas na minha vida, né, para eu começar a subir novamente, né, eu fiquei praticamente 2 anos digamos assim, flutuando na Mary Kay, né? Não deixei de trabalhar, mas também não avancei. Eu fiquei meio em stand-by. E agora retornando a todo vapor, retornando com muita garra, muita vontade, né? E vamos lá, como que eu comecei então? Eu, gente, comecei, não conhecia ninguém no Rio de Janeiro. Olha aí meus cachorrinhos, o Billy
super sapeca. A Meg, infelizmente, ela teve um problema de saúde, hoje ela não está mais comigo, mas foi uma cachorrinha assim que me ajudou muito, me abriu muitas portas, porque ela era muito pequenininha, uma Yorkshire linda, e todo mundo se aproximava dela, né? Eu fico emocionada, porque ela me abriu muitas portas. Eu não tenho filhos ainda, então cachorro, gente, eles abrem portas, né? E ali eu saí para passear com os dois e eu mandei fazer logo de início um cartão meu para que eu pudesse entregar para as pessoas e ter uma forma profissional de me apresentar. Então eu saía para passear com os dois, as pessoas vinham, brincavam com eles e eu aproveitava a oportunidade para convidá-las para participarem de uma aula de beleza. Então, em todos os lugares, gente, eu entregava o meu cartão e eu aprendi que eu tinha que pegar o telefone da pessoa, porque senão ela não ia me ligar. Toda vez que nós recebemos um cartão, normalmente a gente joga na bolsa, né, ou põe em algum lugar e aquilo se perde. E o dia a dia, as tarefas do dia a dia, elas tiram a atenção. Então, não são as pessoas que não querem ligar. Eu, você, todos nós temos dias que são muito conturbados, muito desafiadores. E acaba que aquilo que eu recebi um cartão, até um presente que a gente recebe de ir numa loja retirar, às vezes a gente não vai porque a gente não colocou como prioridade. Então a minha prioridade era pegar o telefone dessas pessoas. E eu sempre pegava, nunca tive dificuldade, tá, para entrar na casa das pessoas, as portas sempre estiveram abertas, mas no início, gente, eu tinha dificuldade. Quando eu estava com os cachorros era tranquilo fazer abordagem, tá? Mas não era toda hora que eu estava com os cachorros. E tinha lugares que eu estava que eram lugares, né, onde eu estava em shopping, em lojas, e eles não estavam ali para quebrar a barreira, porque eles eram um amortecedor entre eu e aquela potencial cliente. Eles faziam a intermediação ali para o cliente se aproximar. E quando eu aprendi a fazer a abordagem sozinha, que eu tinha que ir e criar uma situação, eu realmente, assim, foi extremamente desafiador. Eu sou uma pessoa que, eu não sou tímida, mas a situação de abordar uma pessoa, convidando, pedindo o telefone, sem a intermediação dos cachorros, foi difícil. Foi porque eu tive de quebrar preconceitos, eu tive de quebrar meus paradigmas, e todas as vezes que eu vi uma pessoa, eu tinha muita vontade de falar. E aí, no início, eu ficava com vergonha, que eu tenho certeza que muitas ficam, que eu ficava, né? Ficava assim, receosa, com medo do não, e aí eu perdi uma meia dúzia de oportunidades. De mulheres bonitas, de mulheres com perfil, e eu falei, ou eu vou fazer este negócio, ou eu vou fazer este negócio. Então, trabalhei a minha cabeça para compreender que o não, ele não é para mim, ele é para Mary Kay. E o não, ele é temporário. Ele é hoje não, ainda não. Mas, se eu conseguir o sim, eu me aproximo dos meus sonhos, eu me aproximo dos meus objetivos. Então, eu não me fixava no não, eu buscava o sim. Quem é a próxima? Quem é a minha próxima abordagem? Então, as primeiras abordagens que eu fiz, elas davam um frio na barriga, às vezes eu ficava meio sem jeito, sabe, sem saber o que eu falava, e ali eu comecei, né, igual sessão de cuidados com a pele, treinando as abordagens frias, treinando, observando cada situação, cada lugar que eu estava, aquela velha máxima da Mary Kay que funciona em todas as situações. Tem pele, respira, está a 1 metro de distância, vamos abrir a boca e vamos falar. Então, gente, criem as suas estratégias, mas comecem, tá? Em cada situação você vai usar uma estratégia diferente, você vai usar uma abordagem diferente, mas é preciso começar. E a vergonha, ela está dentro da gente, dentro do nosso coração. A vergonha, ela não está na cliente, porque a cliente não me conhece, para ela eu sou uma pessoa, uma profissional. E eu tenho uma vergonha dentro do meu coração quando eu não acredito muito, quando eu estou insegura. E eu passei a acreditar, passei a estudar muito o negócio, a conversar muito com a Cláudia Leme, que é minha mãe Mary Kay, hoje diretora nacional, acabou de completar o 1º mês de nacional, com assim, gente, ela tá com um nacionalato fantástico, uma área muito sólida, muito consistente. Tenho muito orgulho de ser direta da Cláudia, porque a Cláudia me ensinou muito.
Então, realmente, assim, eu tive de quebrar esses paradigmas, esse medo, mas valeu a pena. Por quê? Porque eu fui aproveitando as oportunidades. Em cada lugar que eu estava, eu aprendi a perder o medo, aprendi a quebrar as resistências, e uma das principais resistências é o não e a objeção. E a objeção a gente tem que decorar, igual tabuada. A Cláudia Leme também me ensinou isso, que é igual quando nós estamos na escola, né, no ensino fundamental, e nós temos que decorar a tabuada. Quando o professor pergunta, tem que estar com a resposta na ponta da língua. Porque se eu vou pensar, eu dou margem para outra pessoa ela encerrar a conversa, ela não quer aquilo mais. Então, ou na Mary Kay, eu compro a desculpa da pessoa, ou eu ofereço a oportunidade dela experimentar o produto e depois dela conhecer como funciona o meu negócio. Então, gente, eu aprendi dessa forma e realmente, assim, muito bom, muito bom. Eu não me arrependo em nada, nada, nada. Quando eu descobri a Mary Kay, esse aí foi meu primeiro ano de diretora no seminário. Eu tive muito apoio do meu marido. No início ele achou estranho quando ele viu a bolsa com os produtos e tal. Então, assim, ele foi e falou assim, mas cosméticos, batom, ele não comprou muito a ideia. E aí, o que acontece? Depois de um tempo eu comecei a fazer as minhas sessões, e homem, a gente sabe que homem, ele é ligado em dinheiro, né? Dinheiro e tal, din-din. Deixa eu ver, gente, todo mundo chato assim, todo mundo sabe o que é dinheiro. E um dia eu fiz uma sessão, né? Eu tinha vendido R$500 e ele me perguntou quanto que foi sua venda? Eu falei R$500. Eu já comprava com 40%. Ele falou assim, então você tem um lucro de... Aí eu falei, de R$200. Aí ele falou assim, como assim? Isso há 7 anos quase, né, gente? Aí ele falou, como assim? Eu falei, assim, assim, assim. Ele ficou bobo, porque eu vendi R$500 em 1 hora. Aí ele fez as contas, porque ele é empreendedor, ele é administrador, e aí ele falou, deixa eu pegar esse material, deixa eu dar uma olhada, ver aonde que você realmente está, como que é essa empresa. Peguei todo o meu material, ele leu o guia da consultora, pegou o caderno carreira, e ele falou comigo, Isolda, esta é uma empresa séria, aposte nessa empresa, que você vai ter muito sucesso. E eu ouvi. Então, gente, eu realmente apostei na Mary Kay. Eu passei a ter um posicionamento dentro da empresa, porque até então, no ano de 2006, eu mandava currículo para as empresas para eu poder me recolocar no mercado, né, na indústria farmacêutica, e era não, eu ficava no final das entrevistas, eu ficava eram 2 pessoas, né, eu mais uma e uma vaga. A uma entrava e eu ficava de fora. E aquilo me trouxe muita frustração, começou realmente a me deixar muito angustiada. Os processos de seleção eram longos, participei de vários processos no Rio. Quando as portas da Mary Kay estavam abertas, eu estava indo de vento em popa nas minhas sessões. E aí um último processo que eu participei em junho de 2006 foi o da Roche, que é uma grande empresa, né, lá quem mora no Rio, em Jacarepaguá, ali na região, né, naquela região ali. E aí eu fui lá, fiz os testes e tal, e fiquei, né, a menina do RH ficou de me dar uma posição, eram 2 vagas e ficamos 3 pessoas no final. E eu estava muito cansada desse processo, porque foram 3 meses. Eu estava emocionalmente cansada, desgastada, e eu fiz, né, um propósito com Deus. Eu cheguei para o Senhor e falei, Senhor, se não for para entrar na Roche, eu não mando nunca mais currículo para lugar nenhum. Eu vou focar na Mary Kay e eu vou realmente me dedicar. O Senhor vai me dar direção, o Senhor vai me mostrar, né, me dar sabedoria, me dar estratégias para que eu possa fazer esse negócio acontecer, porque eu preciso mudar a minha vida. E, gente, realmente eu fiz isso assim de coração, né? Eu me abri para Deus, uma conversa entre eu e ele, e passado alguns dias eu recebi o retorno da Roche, que eu não tinha sido selecionada. Vocês acham que eu fiquei triste? Não. Não fiquei, porque eu sabia que Deus tinha o melhor para minha vida, e era aqui na Mary Kay.
Então eu me posicionei, a partir daquele dia eu defini, porque a gente não consegue correr atrás de dois coelhos, a Heloísa Johnson fala isto muito. Então, se quem tem dois empregos, quem tem um emprego e faz Mary Kay meio período, consegue fazer sim. Nós temos uma carreira que é muito flexível, mas para quem quer crescer, alcançar viagens internacionais e determinados reconhecimentos da empresa, nós precisamos ter foco. E nesse momento eu entendi que era aquilo que eu queria. E aí eu decidi, eu era líder de grupo na época, depois eu fui para um evento em Belo Horizonte, onde eu ouvi pela primeira vez a Glória Castanho, e eu fiquei muito impactada com o estilo, né? A chiqueza daquela mulher, assim, eu fecho o olho, eu lembro exatamente aquela mulher sofisticada, uma diretora nacional americana, com um bônus altíssimo, uma elegância, um glamour, uma pele, eu não tive dúvidas ali. E eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Então, eu saí daquele evento, aquele evento foi em agosto, final de agosto, eu saí dali decidida a fazer um trabalho sério e entrar em qualificação. Em outubro, eu entrei em qualificação, fechei minha qualificação dia 23 de dezembro, porque eu não queria passar o Natal agoniada. Eu me dei de presente de Natal o meu diretorado. Naquela época, gente, há 6 anos atrás, né, 7 anos atrás praticamente, a Mary Kay, ela não tinha a vultuosidade, a grandiosidade que ela tem hoje. O site era diferente, não tinha esses maravilhosos treinamentos virtuais. Gente, era assim, era meio da idade da pedra. Então, era muito mais difícil. E as minhas consultoras, elas não compravam a ideia da carreira. Elas vendiam muito bem, mas elas tinham vergonha, a quebra do preconceito, do paradigma. Então, a minha unidade, ela foi construída praticamente por mim. Então, eu fiz uma qualificação com 27 diretas, né? Então, assim, foi árdua e sem conhecer ninguém. Vocês não estão esquecendo dessa parte, né? As minhas amigas de Belo Horizonte, eu não tenho nenhuma amiga que me deu apoio para entrar na Mary Kay em termos de vir fazer parte da minha equipe. O apoio era, vai, faz e vamos ver o que dá. Mas ninguém veio fazer parte comigo. Então, o que acontece? Eu tive de fazer sozinha, tive de fazer no Rio de Janeiro, com pessoas que eu não conhecia, contatos frios. Então, gente, quem acabou a lista quente, vamos fazer contato frio. O contato frio, ele é fantástico, a pessoa já me vê como profissional. Na hora que eu entro na casa da pessoa, ela não vê a Isolda amiga, a Isolda vizinha, a Isolda, né, que tá ali. Não, ela vê a Isolda profissional da beleza, uma empresária da beleza. Então, eu entro na casa da pessoa, bem arrumada, elegante, e isso faz a diferença. Então, eu deixei de ser esposa prendada e passei a ser empresária da beleza bem-sucedida quando eu me tornei diretora. Hoje, gente, a minha vida, ela é muito boa. Eu e meu marido, a gente consegue ter uma boa renda. E isso faz toda a diferença na minha vida, na nossa vida, né? Na vida do casal. Porque são duas pessoas trabalhando com um único objetivo, que é a nossa felicidade, o nosso crescimento enquanto casal. E isso é muito bom, né? Eu falo que assim... hoje poder participar das despesas da minha casa, poder participar das nossas conquistas financeiras, das nossas aquisições, não tem preço, tá? É muito, muito, muito bom. Então vamos lá para o próximo slide. Aqui quando eu comecei, né, quando a Cláudia Leme, gente, olha aí, em abril de 2006, a Cláudia ganhou esse Astra, que foi o primeiro Astra dela. E eu ali, consultora empolgada, vestido de malha, bem estilo Rio de Janeiro, aí na Barra da Tijuca, no Shopping Midtown, onde ela fazia as reuniões, e eu tirei a foto ali totalmente despretensiosa do carro, né? E tava ali aquele desejo, aquela sementinha que foi plantada. Ali tinham poucos meses de Mary Kay. Essa outra foto, eu já estava líder de grupo e foi o evento que eu fui em Belo Horizonte, naquela época eu chamava conferência. Aí tem a Florência e a Emiliana ao meu lado, hoje a Emiliana é nacional. Olha a Emiliana de blazer vermelho, eu de blazer vermelho, a Florência de blazer vermelho. Então todas nós, gente, começamos do mesmo jeito. É muito legal, né, Lu? A gente olhar para trás e falar, poxa, todo mundo começou igual.
todo mundo teve a mesma trajetória. Olha eu ali, gente, totalmente moleca, né, totalmente assim, despretensiosa, sem entender muito bem o que era Mary Kay. Hoje eu evoluí, eu amadureci, o meu estilo é diferente, né? Eu estou mais profissional, eu estou realmente com o meu comportamento alinhado aos meus propósitos, que é ser uma empresária bem-sucedida. Então essas fotos, a gente tem que tirar foto, a gente tem que guardar os bons momentos, porque elas falam muito. E aí, toda essa turma aí que naquele dia, né, nós estávamos ali aprendendo mais. Essa foi uma aula que Sandra Lima deu, né, uma aula de iniciação, e Sandra falava assim: você tem que trabalhar a sua equipe para elas iniciarem e você tem que ter estratégia de não contar com sua equipe. Então você tem que estar preparada para poder fazer o negócio sozinha, colocar, né, todas que faltam, fazer a iniciação de todas aquelas que faltam. E essa foi uma aula muito boa, eu saí de lá muito empolgada e decidi então fazer o meu negócio. Tá? Com pouco tempo depois eu era diretora, em 2007. Então meu primeiro ano de diretora, eu conquistei o carro cor-de-rosa 6 meses depois que eu me tornei diretora. E essa foto em cima foi nesse mesmo evento, onde tinha um Astra cor-de-rosa lá, eu lá tirando foto, né, sonhando com o carro cor-de-rosa. E menos de um ano depois, em 2007, eu estava realizando o sonho. Eu aí na entrega, quando eu fiz recebi o carro, a gente fez um evento, eu coloquei um monte de flor, né, que a gente estava no período da primavera, e com o uniforme de diretora daquela época, que era o preto, né, em 2007. Então, a visualização, a gente acreditar. Naquele dia que eu tirei aquela foto ali, eu tinha vontade de ter aquele carro. E depois que eu comecei a trabalhar, que as metas começaram a ser alcançadas, o sonho ele foi ficando mais próximo, até que eu realizei em 2007. E com uma unidade que veio de contatos frios, tá, gente? Eu sempre trabalhei com contato frio. Depois que eu aprendi, depois que eu perdi o medo, que eu quebrei realmente os meus preconceitos, os meus limites, eu falo assim que eu não tenho problema em abordar ninguém. Tá? Nenhum tipo de pessoa, porque eu conheço o negócio onde eu estou, eu sei que eu tenho um produto altamente eficaz, um produto fantástico e uma carreira maravilhosa. Ou a pessoa pode ser minha cliente, ou ela pode vir trabalhar comigo e fazer parte da minha equipe. Então, realmente, Mary Kay é maravilhoso. Em 2008, eu fui para a África do Sul, aí fui com meu marido, a gente ficou naquele hotel The Royal Palm Plaza, um hotel maravilhoso, né? Passeio de balão. Para quem não sabe como que são as viagens da Mary Kay, nós somos tratadas como rainhas, né? Somos realmente assim, temos viagens que são glamour, muito bom, hotéis super luxuosos, jantares, almoços, é assim um must. Trabalhem, né? A Lu Valença falou que este mês ele vai ser extremamente desafiador. Então, eu não sei qual que é o seu desafio, mas eu sei que nós temos um Deus grande, poderoso, que para ele nada é impossível. Então, coloque para você uma meta alta, mas que você vai realizar, que você vai se comprometer com ela, para que você em breve possa usufruir de um reconhecimento da Mary Kay. Que você possa fazer uma viagem com tudo pago, levar o seu acompanhante, se for homem, né, vai levar a esposa, se for mulher, vai levar o marido, e realmente uma viagem ímpar. Então, gente, eu declaro na vida de vocês um novembro maravilhoso, que Deus vai abençoar, que você vai realmente romper, você vai romper em fé e tudo vai acontecer, porque Deus quer, Ele quer, gente, eu tenho certeza disso. Hoje eu conversei muito com Deus, outro dia eu ouvi a Sheila Mourão falando isso e eu tomei isso para minha vida também. Conversei muito com Deus e Deus quer. Ele quer realmente, porque se você está aqui hoje, véspera de feriado, ouvindo, né, um treinamento, ouvindo uma orientação, eu tenho certeza que você quer mover. Então, pegue essa oportunidade, pegue o conhecimento que você tem, a sua motivação, leia o Guia da Consultora e haja, né? Não fique na zona de conforto, porque de conforto não tem nada. Conforto a gente tem quando a gente vai para uma viagem dessa, que você fala, gente, é bom demais. É só ir, eu vou colocar mel na boca de vocês para vocês irem e depois vocês me contam como é que foi. Aí, né, eu fui para a África do Sul,
No outro ano, gente, eu mudei. Eu vim para Goiânia, naquela época eu morava no Rio de Janeiro, em 2008 eu vim para Goiânia. Foi um choque para mim, porque eu estava a pleno vapor no Rio de Janeiro. Falei, nossa, esse ano vai ser o meu ano, eu vou crescer, eu vou desenvolver, eu vou fazer, né, tudo que eu quero dentro da Mary Kay. Mas Deus tem os planos dele. E ele falou, não é bem assim, Zonda. Você vai para Goiânia com seu marido, você vai mudar. E eu fui, gente, respirei fundo e falei, vamos embora. Cheguei em Goiânia, não conhecia ninguém. Mais uma vez, a gente tem que entender que Deus tem propósitos nas nossas vidas. Se eu estivesse em outra empresa, eu estaria demitida. Então, quando meu marido veio para Goiânia, quando ele foi transferido, eu teria que pedir demissão. Chegaria em Goiânia do mesmo jeito que eu cheguei no Rio de Janeiro. Ficaria frustrada, ia ficar ali dona de casa, sem saber o que fazer. Mas não, gente, Mary Kay a gente pode atuar em qualquer lugar do Brasil. Então, longe da minha equipe, eu trabalhava naquela época o Skype com elas, né? E eu comecei a fazer umas videoconferências um pouco similar dessa daqui, só que através do Skype, com a minha equipe do Rio de Janeiro. Eu fazia e-mails, sempre mandava e-mails motivacionais para elas e telefone, ligava muito. Fiz um plano de telefone com capacidade para interurbano ilimitada. Naquela época os planos não eram igual hoje, para que eu pudesse realmente acompanhar a minha equipe. E eu confiei no Senhor, porque naquele ano, gente, eu não conhecia nada em Goiânia. E outra coisa, eu fiquei muito resistente à cidade. Eu morava no Rio, pertinho da praia, né, aquele mar maravilhoso, tudo maravilhoso. E Goiânia não tem mar. Ia ser uma cidade muito diferente do Rio. Hoje eu amo Goiânia, mas naquela época eu tive um choque. E aí eu tinha muita resistência à cidade. E como eu tinha resistência aos resultados da cidade. E aí, depois que eu fui entender isso, e eu fazia sessão, gente, eu não vendia um batom. Não vendia. Diretora top, ganhadora de viagem internacional, dirigindo o Astra cor-de-rosa, não vendia um batom. Por quê? Porque meu coração estava fechado. Por isso que a gente fala, Mary Kay se faz com coração, Mary Kay se faz com amor. E eu, naquele momento, naquele período, eu não estava com amor nessa cidade. Então, eu fazia sessão porque eu tinha que fazer, mas meu coração estava fechado e as pessoas sentem isso. Então, eu aprendi muito. Cada vez que Deus coloca um desafio, eu aprendo muito. E ali eu entendi que se eu não apaixonasse pela cidade, se eu realmente não aprendesse que eu tinha que usufruir daquilo que Deus estava me dando hoje, e não daquilo que ficou no passado. Porque quando eu olho para trás, eu estou olhando para o Egito, e Deus tinha ali, gente, coisas maravilhosas na minha frente, só que eu estava resistente. E hoje eu entendo isso. Então, não olhe para trás. Se Deus te tirou alguma coisa que era muito boa, não olhe para trás. Porque as circunstâncias, às vezes, elas são terríveis. Mas o alvo, né? Ali, a terra prometida, ela tem coisas grandiosas. Depois que eu entendi isso, depois que eu assimilei que se eu estava em Goiânia, eu tinha que amar essa cidade, eu tinha que aprender a usufruir do que essa cidade me oferecia, que o Rio ficou. Eu não tinha mais o Rio de Janeiro na minha vida. As coisas aconteceram. Realmente, as resistências quebraram, porque as resistências estavam dentro de mim, porque eu estava presa no Rio de Janeiro. E aí, gente, eu comecei a fazer sessões, tudo começou a acontecer. Então, meu marido ele ficava horrorizado no início, porque quem vendia lá no Rio R$ 1.000 tranquilamente num dia, eu não vendia nada numa semana, nem R$ 1. Por quê? Porque a minha mente estava presa, né? Eu precisava de me libertar daquele passado, porque ele não existia mais. Então, não sei o que você está passando, mas se liberte daquilo que tem te prendido. Vai para o seu alvo, porque o alvo, ele é o melhor de Deus na nossa vida. E com isso, olhem para vocês ver esse testemunho. Eu cheguei em Goiânia sem conhecer uma alma viva em 2008. Fiquei com meu coração resistente um tempo. Entendi o propósito do Senhor. Pedi perdão, porque eu estava sendo resistente, eu estava sendo egoísta. E abri os meus olhos espirituais, os meus olhos do coração e parti para a ação. Fui trabalhar em campo com o coração aberto. Fui trabalhar com a minha unidade. E neste ano, a minha unidade ficou em 6º lugar do Brasil. Uma unidade que eu trabalhei longe, que eu trabalhei todinha de Goiânia, a unidade que estava no Rio de Janeiro. Mas eu voltei a ter amor, voltei a ter entusiasmo.
o meu coração voltou a pulsar. Então, nesse ano eu ganhei, né? Em 2009 eu fui para a Austrália, Nova Zelândia, e foi tudo de bom. Tá aí eu e meu marido, as diretoras, hoje diretoras que já são nacionais, a Gisele Cosme, a Grace, né? Foi uma viagem fantástica. Então, gente, o que eu tenho para falar com vocês é isso. Não olhem para as circunstâncias, porque às vezes as circunstâncias elas realmente são desafiadoras, mas elas nos ensinam muito, 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 muito. Vamos embora, porque o tempo urge aqui, né? Em 2010 eu fui para Praga, ganhei o seminário de Dallas. Para mim foi um desafio também, porque eram 4 diretoras que ganhavam o seminário naquela época, e eu estava participando, né, do grupo top, que era um grupo que normalmente as diretoras da Nara Mello, não sei se tem alguma diretora da área da Nara aí, a Nara sempre trabalhou muito bem o seminário Dallas, e normalmente quem ganhava eram as diretoras da Nara. E aí eu falei, eu coloquei aquilo no meu coração. Eu falei, eu vou ganhar esse seminário. E trabalhei muito aqui em Goiânia, muito mesmo. E foi assim emocionante. Quando anunciou, porque era a única coisa no seminário que ninguém sabia, né? Que anunciava lá na hora e era aquela emoção. Na hora que chamaram o meu nome, eu fiquei assim, olha, foi muito, muito, muito emocionante. Algo realmente extraordinário. Então, quem está a caminho aí do desafio de Dallas, vale a pena. Você vai estar num lugar, olha aí a foto que eu tirei do estádio, lá do lugar, do auditório, de tudo. Gente, é fantástico, um lugar enorme, milhares de mulheres ali compartilhando o sucesso, realmente fantástico, né? Praga, maravilhosa também. Quando eu fui, né, em abril, eu fui para Madrid com o Antônio e um grupo maravilhoso de diretoras. Andréa Ponte estava em Madrid também, foi uma viagem fantástica, conheci a Fabiana Marinha, a Isabela Nova. Então, a viagem de Madrid para mim foi um presente, porque foi um ano que começou muito difícil. Eu estava com processo de endometriose, eu tinha acabado de fazer uma cirurgia no final de março e eu achei que eu não ia não ia usufruir da viagem, porque eu já tinha conquistado. E aí, mais uma vez, né, Deus fala, não, você vai, seja obediente. Eu fiquei quietinha, abri mão emocionalmente da viagem, falei, eu não vou, não tem problema, Senhor, mas, né, eu sei que a minha saúde está em primeiro lugar. Eu tive uma recuperação fantástica e o meu médico me liberou para ir para Madrid. Então aí eu e o Antônio, a gente usufruindo de tudo, é uma cidade maravilhosa. E em maio, um mês e pouco depois da viagem de Madrid, né, a gente passou por um grande desafio que foi, que vocês todas aí praticamente já conhecem, já sabem dessa história, que foi o tratamento do Antônio em São Paulo, onde a gente teve de largar tudo aqui em Goiânia, e nós ficamos 10 meses morando num hospital. Minha vida virou de ponta cabeça, dele também, né? E aqui vocês estão vendo aí fotos, né? Eu trabalhando lá dentro do hospital, fazendo aula de automaquiagem. Eu atendi as consultoras que eu fiz em São Paulo, lá no hall do hospital. Então, dava treinamento para elas lá, né? Aquela história, faça do limão uma limonada. E eu não tinha opção, então era ali mesmo que eu tinha que fazer. As funcionárias do hospital usavam a mesa de refeição dele, eu fazia a sessão de cuidados com a pele. Então, essa outra foto, estou fazendo sessão. E essa outra última foto, eu estou dentro do banheiro fazendo conferência, né, utilizando, na época eu tinha uma outra sala aqui no GPO Conferência. Eu ia para o banheiro. Por quê? Porque o quarto entrava gente toda hora. Então, para que eu pudesse conversar com elas e não ter interrupção, eu ficava no banheiro e ali, gente, uma sauna. Era 1 hora sem ar-condicionado, suando em bicas, e uma vez por semana eu fazia um encontro com elas. E foi assim, extremamente gratificante. E eu não tive conquista de viagem, porque não era realmente, não tinha como, né? Eu estava acompanhando o Antônio, mas assim, eu conquistei grandes coisas. Eu falo que é a maior de todas as viagens. Eu me conheci melhor, eu me aproximei mais de Deus, eu tive mais intimidade com Deus, e o meu casamento se renovou completamente. Gente, então, o Antônio, ele ficou, deixa eu fechar aqui, o Antônio, então, depois desse tratamento, ele curou, foi um tratamento longo, onde nós tivemos, foi muito desafiador, porque é um câncer, né, um câncer raro, extremamente agressivo, foram 10 meses, e em abril
de 2012, deste ano eu voltei para Goiânia. E aí vieram outros desafios aqui, a gente mudou, a gente teve que se reorganizar na cidade, a adaptação dele. E eu falo com vocês que tem exatamente 2 semanas que eu voltei a trabalhar em campo. 2 semanas que eu comecei a trabalhar em campo com as minhas meninas, que eu voltei a atender as minhas clientes. E este mês, agora de novembro, eu coloquei metas ousadas para mim também. Então, não tá ouvindo? Tá, vocês não estão ouvindo, gente? Tá, então tá todo mundo ouvindo, então tá ok. Tinha caído. Então eu falo com vocês, eu aprendi muito nesse desafio. E uma coisa eu falei com o Senhor, eu não aceito pagar o carro. Eu não aceito fazer menos de 40 mil pontos, porque eu sei que o Senhor me deu esse desafio. Eu estou de coração aberto. Eu vou passar por esse desafio sim. Todos os dias, gente, em todas as fotos eu estava desse jeito aí, sorrindo. Qualquer pessoa que me ligasse, eu podia estar com o coração apertado, apreensivo, mas eu estava ótima, porque Deus me sustentava diariamente, o Espírito Santo me fortalecia ali naquele lugar. Então, eu aprendi muito, aprendi mesmo, e falei, Senhor, eu não aceito pagar o carro. Gente, eu não tive um mês que eu fechei menos de 40 mil pontos. Era algo extraordinário, trabalhando pelo online, né, pela GVO Conferência e telefone, direto telefone. De vez em quando eu vinha a Goiânia, fazia uma reunião rápida com elas e foi assim um aprendizado incrível, muito, muito grande mesmo. Então eu repito para vocês, em toda e qualquer situação, nós temos oportunidades. Seja oportunidade de crescimento pessoal, espiritual, então vamos aproveitar as oportunidades. Porque elas estão em todos os lugares. Hoje, gente, eu estou realizando meus sonhos. Esse era o prédio onde eu morava até julho de 2012, por isso que eu falei com vocês que eu comecei a trabalhar tem pouco tempo, porque nós adquirimos um outro apartamento e foi mudança, decora daqui e ali, e eu falei, eu vou me envolver com esse projeto, e foi. Hoje, a fachada do prédio onde eu moro atualmente, né, aí para vocês visualizarem, por quê? Porque hoje o meu dinheiro faz diferença na minha casa, e nesse processo ainda entrou um sonho de gravidez. Então eu estava preparando para ter um bebê, né, porque a gente não tem filhos ainda, e eu comecei a fazer um processo de fertilização, engravidei, né, com 7 semanas, no final de setembro eu perdi o bebê. Eu não tinha divulgado isso, né, na época, porque eu estava esperando as 12 semanas, então foi um período que eu fiquei muito eu e poucas pessoas que conheciam, e foi um processo de fertilização, então foi um processo emocionalmente desgastante, um processo caro, e que eu perdi, mas eu aprendi muito. Tem um mês, né, que eu perdi o bebê, e assim, gente, eu tô muito feliz, porque eu sei que Deus vai me dar uma nova criança, uma nova oportunidade. E assim, passou, eu não posso ficar presa no passado, né? A gente tem que andar pra frente. Eu sei que daqui a pouco vai vir esse bebê aí, essa felicidade. Então hoje meu foco está no meu trabalho, o meu foco está em desenvolver a minha área, desenvolver as minhas meninas, e o meu trabalho é dentro do ciclo do sucesso. Tá, gente? Como que eu trabalho? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. A gente tem, né, a hora passa muito rápido. Vai dar tudo certo. Eu falo assim, Deus é maravilhoso, gente, maravilhoso na minha vida. E eu falo com vocês, não, sabe, enfrentem os desafios, porque tudo vem em dobro, as coisas vêm acontecendo. Eu recebo presentes de Deus, assim, que são fantásticos. Então, o que eu digo para vocês, como que eu trabalho? Eu trabalho dentro do ciclo do sucesso. Contato, eu faço muitos contatos aonde eu estou, sabe? Eu sempre entrego meu cartão, pego o cartão, ligo para as pessoas, agendo a sessão de cuidados com a pele ou a facial, faço a venda, né? Eu sempre trabalho com a venda ali na sessão, atendo a cliente e marco um café com essa cliente depois para eu poder apresentar a oportunidade para ela. Principalmente se é uma pessoa que eu gostei, se é uma pessoa que tem um perfil que eu quero, né, que esteja comigo, compartilhando na minha reunião de unidade, se eu visualizei ali uma oportunidade dessa pessoa fazer diferença na minha unidade, então eu convido para um café e eu vou tomar o café com ela e apresento a oportunidade de forma simples. Eu não trabalho com pasta, com um monte de papel, eu levo só
o folheto da Mary Kay, né, o folheto Oportunidade, que a gente compra, adquire na seção 2, que é perfeito. Trabalho também com lápis, caneta, mostrando para ela e pergunto. Né? Então, eu ouço muito, eu ouço o que a minha cliente deseja na vida dela e eu caso. Eu aprendi a fazer isso, gente, aprendendo, treinando, porque no início eu não sabia também não. Ficava com medo, trocava, falava demais, dava muita informação, a pessoa se assustava e ela não vinha fazer parte do meu negócio. Então, hoje eu falo menos e ouço mais. Eu realmente, Mary Kay passou a ser simples assim, exatamente do jeito que tem que ser. Uma receita de bolo onde eu boto produto, tiro o produto e pergunto para ela: você é capaz de fazer isso? Sim, sou capaz. Por quê? Porque eu fiz sessão de cuidados na pele, né, sessão com os passos completos, né, metade do rosto, porque realmente é de alto impacto. Eu falo que eu faço sessão de alto impacto e básico de maquiagem. O que eu uso na minha sessão de maquiagem? Máscara de cílios, blush e batom. Por quê? Se ela for reproduzir, ela pode ser cozinheira, ela pode ser dona de casa, ela pode ser médica, advogada, psicóloga, maquiadora, qualquer coisa. Ela é capaz de reproduzir. Então, a minha sessão é simples, mas de alto impacto. Eu falo que a sessão ela tem que ser atrativa, ela tem que ser atraente, a cliente ela tem que se encantar com o nosso atendimento. Eu brinco muito na sessão, minha sessão é muito divertida, porque a gente tem que ter leveza no nosso negócio. Então, na hora da apresentação do negócio, é simples realmente, eu ouço muito e caso. Tá? Eu procuro entender qual é a situação dela, entender o perfil dela, se ela é foco no reconhecimento, se ela é foco na carreira, se ela é foco na família, ou se ela como é que fala, gente? Esqueci o outro, não. Daqui a pouco eu lembro. Então, são os 4 e eu tento ali entender como que ela... Foco nos detalhes. E aí, eu procuro fechar em cima da necessidade, da realidade dela e mostrando que é simples. Realmente é simples. E uma coisa que eu uso muito, que eu falo muito vamos trabalhar juntas, eu vou te ensinar, eu mostro para ela a empresa como uma empresa que realmente oferece treinamento, que eu vou estar acompanhando, que ela vai ser treinada, ela vai ser capacitada, que eu também não conhecia, não entendia nada. E eu falo para ela experimentar Mary Kay por pelo menos 3 meses. Eu falo, deixa Mary Kay participar da sua vida, deixa a companhia entrar na sua vida, e aí sim você depois toma uma decisão se você quer casar com a Mary Kay ou não. Mas namora Mary Kay. Entre na companhia, eu tenho certeza que você vai gostar. Então, normalmente, eu tenho sim delas. E aí, gente, depois que entrou, depois que foi para reunião de unidade, né, que começa a realmente sentir o mundo Mary Kay, elas passam a ter uma outra visão. E eu acho que isso não tem preço. E eu trabalho muito isso com as minhas consultoras. Eu falo, convida, deixa ela entrar. Às vezes ela vai entrar bem de mansinho, com muito medo, mas a partir do momento que ela se envolve, que ela se compromete, que ela começa a deixar o produto entrar nela, né, deixar o mundo Mary Kay entrar, ela muda. Então hoje eu tenho diretoras que entraram na Mary Kay para consumo próprio e hoje são diretoras. Por quê? Porque eu não desisti, eu não deixei, né, a peteca cair. Pessoas que, e eu sempre falo também, eu quero que você vá a uma reunião minha. Se você não quiser nunca mais voltar, não tem problema. Mas uma reunião eu quero que você vá para você saber quem que é o nosso grupo, o que é Mary Kay. Porque se alguém te perguntar, você sabe, você tem propriedade para falar exatamente o que é Mary Kay. Então eu quero que você vá a uma reunião, um treinamento, ok? Ok, então elas vão... Gente, e realmente assim, elas não deixam de ir. Elas sempre vão e aí passam a fazer parte, passam a crescer, se tornam estrelas, né, fazem parte daquele movimento, dos reconhecimentos e tal. Então, eu trabalho muito pé no chão, com simplicidade. E se a minha potencial iniciada, né, minha cliente, ela não quis entrar para a Mary Kay, não tem problema. Ela continua minha cliente, o não ele é ainda não. Eu tive pessoas que entraram na Mary Kay muito tempo depois, porque não era a hora dela. Então, a gente tem que continuar atendendo a cliente. E uma cliente que sabe exatamente como o negócio funciona, quando ela entra para o negócio, gente, é muito, muito tranquilo.
Então, assim, eu nunca trabalhei muito na Mary Kay. Os meus horários de trabalho, eles são de segunda a sexta-feira. Eu não trabalho à noite. Hoje é uma exceção. Eu estou aqui, o meu horário, inclusive, com as meninas aqui, ele é de manhã. E isso eu aprendi com a Cláudia Leme. A Cláudia me ensinou muito a ter equilíbrio dentro da Mary Kay, prioridades, horário de trabalho. Inclusive, no meu e-mail tem os meus horários de trabalho. A partir das 19 horas eu não trabalho. Só na terça-feira que eu faço reunião à noite. Eu não trabalho sábado, eu não trabalho domingo. Mas eu trabalho consistência, eu trabalho solidez. A minha consultora entrou, eu treino, eu capacito muito essa pessoa. E ela aprende a fazer sessões, ela se torna consultora estrela. A minha unidade nunca foi uma unidade gigantesca, de 200, 300 pessoas, mas é uma unidade que tem 130, 140 pessoas e uma unidade que é sólida, como o nome dela diz, né? Uma unidade que ela realmente é o que ela é. Por quê? Porque eu trabalho solidez. Então, eu fiquei praticamente 2 anos ausente, né, da minha unidade, do meu trabalho em campo, trabalhando apenas o virtual, e a minha unidade, ela não caiu. Por quê? Porque eu trabalho muito a solidez, eu ensino o beabá da Mary Kay a fazer o contato, agendar a sessão, as palavras mágicas do agendamento, né? Tudo tem o pulo do gato, né? Quais são as palavras mágicas? Mary Kay nos ensinou. Nunca fale que está vendendo, convide para ela dar opinião, para ela ser sua modelo, para ela poder experimentar o produto, diga que está num desafio. Então, eu ensino tudo isso para as minhas meninas. E eu também, gente, quando eu estou num desafio, quando eu coloco um desafio para mim, eu sou diretora elite. Eu falo com a pessoa, estou num desafio e eu quero a sua opinião. Ah, Isolda, mas eu já uso cosméticos. Exatamente por isso que eu quero a sua opinião, porque você já usa cosméticos. Isolda, eu não tenho tempo. Exatamente porque você não tem tempo que eu quero a sua opinião. Eu preciso da opinião de uma mulher sem tempo. Ah, Isolda, mas eu só uso dermatologista. Ah, que ótimo que você só usa dermatologista. Exatamente por você usar só dermatologista, ser uma pessoa que, né, tem um médico, que tem ali um profissional que eu quero a sua opinião. Então, gente, a objeção, na verdade, ela é o motivo que eu vou encontrar com ela. Isolda, como que você ficou expert em objeções? Treinando, estudando, lendo, buscando, piolho de reunião de unidade. Sempre fui piolho de reunião de unidade. Tem um treinamento em algum lugar, assisti treinamento de Maria de Los Angeles, assisti vários treinamentos de Heloísa Johnson, assisti treinamento de Gisele Cosme, Nara Mello. Gente, tem diretor em algum lugar? Eu estou lá. Não importa. Eu sei que ali vai sair uma frase, alguma coisa que vai fazer diferença na minha vida. Então, eu sempre tive sede de aprender, sede de fazer diferença na minha vida e na vida das pessoas. Então, tenham sede, estudem, decorem. Não é apenas 7 vezes o guia da consultora. É decorar. Tem que saber de frente para trás, de trás para frente. É fino, sabe? É assim, fácil, é decorar. E o site da Mary Kay. Vamos estudar o site, os produtos, né? Eu comecei quarta-feira uma aula de produto. A gente falou de pele, então assim, foi muito interessante que eu pude perceber que as pessoas estão conhecendo pouco sobre o que é muito importante, que é a pele, onde os nossos produtos vão agir. E a partir da semana que vem nós vamos falar de cada produto. Então, gente, estudem. Realmente assim, Isolda, eu tenho que estudar muito? Se você quer vencer, se você quer ganhar bem, você vai ter que estudar muito, sim. Agora, se você quer ganhar pouco, né, ter pouca coisa, então você vai ter que estudar pouco. É proporcional. Quero ganhar muito? Quero fazer a diferença na minha vida financeira? Quero ganhar as viagens internacionais? Então a dedicação, ela é também proporcional ao ganho, tá? Então tudo é assim na vida, gente, tudo. Esses dias eu estava ouvindo uma reportagem no jornal, eu acredito que muitas de vocês devem ter ouvido, e o traficante lá dentro da cadeia, a reportagem era exatamente sobre telefone celular, que eles estavam fazendo a gravação, e o traficante falando lá com o que vende, o vendedor dele lá, não sei que nome que dá, e falando com ele, que era um vendedor novo, né, um que estava fazendo a entrega da droga, falando com ele, fulano, mano, mas você, 1 hora, você só passou 2. Aí o cara falou, mas só 2. Então ele falou, não, são 10.
Você tem que mudar suas estratégias. Suas estratégias não estão adequadas. Você tem que fazer 10 em uma hora. Então, gente, tudo tem estratégia, tudo tem trabalho. Não existe dinheiro fácil. O tráfico de drogas, o nome diz, ele é organizado. Por quê? Porque ele traz muito dinheiro, é um dinheiro ilegal, mas ele é organizado. Senão, a polícia já prendia todo mundo. E Mary Kay tá aí. Simples assim, vamos usar a tecnologia. Vamos usar a internet. Vamos ler, vamos sair de casa. Olha que aplauso maravilhosa. Produtos fantásticos, lançamentos, na edição limitada. Gente, eu chego a arrepiar. Na hora que eu olhei aquele aplauso, eu falei, gente, que coisa maravilhosa. Aí passei mais um pouquinho, a minha nacional Cláudia Leme lá, lindíssima, né? Que eu tenho muito a agradecer por ter me dado a oportunidade, por ter me ensinado muita coisa. Então, realmente, está um aplauso digna de nacional, né? Aplauso maravilhoso. E aí, realizem seus sonhos. Vale a pena trabalhar bastante? O que é bastante? 8 horas por dia é o que eu trabalho. E olha, gente, que tem mês, tem semana que não dá isso, porque o trabalho ele tem que ser de forma inteligente. Nós temos que fazer mais e menos tempo. Trabalhar de forma eficaz, com o uso do planejamento, com o uso de estratégias adequadas. E hoje nós temos a internet, né, que tem várias dicas. Cada diretora faz uma coisa e tal. Estabeleça aquilo que dá certo para você. Ouça todas as diretoras, mas faça aquilo que tem a ver com o seu estilo de vida, com o seu perfil. Porque muitas das vezes eu vejo que a consultora não tem resultado, que ela começa a fazer um tipo de trabalho, aí fez uma semana, aí não deu certo. Aí passou na outra semana, fez outra coisa. Aí na outra fez outra. O que acontece? Falta de foco. Então, para a gente ter resultado, nós temos que estabelecer uma meta, um perfil de trabalho que se adeque ao seu estilo de vida e foque em cima daquilo ali. Então, eu, Isolda, aprendi com a Cláudia Leme a fazer sessão de cuidados com a pele. Eu faço muita sessão, tá? Ou facial, depende do caso. Contatos, abordagem na rua, faço demais. Onde eu estou, a 1 metro de distância, venda no caminho, eu faço também de salão, às vezes eu estou em algum lugar, faço a demonstração do lápis, né, que está no YouTube, lápis com coração e demaquilante, aproveitando agora que o lápis voltou, com novas cores. Então façam, eu vendo muito lápis, porque a venda no caminho, a demonstração rápida, eu pego para a pessoa, falo né, peço para ela a opinião do lápis, do demaquilante e agendo logo em seguida a sessão. Então, este é o meu trabalho. Faço a sessão amo fazer sessão, a sessão de alto impacto, né, na metade, 3 em 1 no rosto todo, day, night na metade, microdermabrasão, perdão, 3 em 1, microdermabrasão na metade, day na metade, o night no dorso das mãos, hidratante na metade e base, né, no rosto todo, máscara de cílios, blush e batom. Simples assim. Ela olha pro espelho, vê a diferença de um lado, do outro. Gente, é gritante, porque a gente pede para ela dar um sorriso, né, tampar um lado. Todo mundo já sabe dessa técnica, né? Tampa um lado, coloca o espelho na frente, olha, dá um sorriso e observa a diferença. Então, eu trabalho com isso, trabalho com tudo que eu aprendi de Heloísa Johnson, né, Elisa Castro, Nara Mello, Cláudia Leme, com as veteranas de Mary Kay, com mulheres que realmente foram treinadas, né, por grandes nacionais, inclusive a Heloísa Johnson, que foi treinada pela própria Mary Kay Ash. Então eu faço isso. O meu trabalho ele não tem segredo, ele tem trabalho, né, execução diária daquilo que precisa ser feito. Então é isso que eu tenho para falar com vocês. Deixa eu ver se tem mais algum slide aqui. Gente, tudo passa. Tudo na vida passa, os nossos desafios passam, os momentos ruins, hoje eu olho para trás, parece um sonho, esses 2 anos que eu vivi de luta, eu olho para trás, eu estou realmente num dos melhores momentos da minha vida, mas as grandes oportunidades também passam. Então, pense nisso, pense que o momento é hoje, é agora, a sua hora é agora. Faça um plano, tire o medo, jogue-se no seu negócio. Né? Peça a Deus direcionamento, sabedoria, capacitação para que você possa ser a melhor do que você a cada dia. Não se compare com outras pessoas. Seja melhor a cada dia, mas compare-se com você mesma. O que você pode fazer hoje melhor do que você fez ontem? Então, eu sempre procuro ir por essa linha. Eu não me comparo com outras diretoras.
eu não me comparo com ninguém, eu me comparo comigo mesma. Eu me inspiro em outras diretoras. Então, eu uso muita fonte de inspiração. Tem uma diretora, esses dias conversei com a Carla Giovana, adoro a Carla Giovana, tenho grande admiração por ela. Ela é nacional, entrou na Mary Kay depois de mim e é nacional. Gente, não tenho realmente assim, nenhum problema com isso. Por quê? Porque eu me inspiro nela. Mas a cada dia eu procuro ser melhor do que eu e nunca melhor do que o outro ou do que a outra, tá? Então isso é uma coisa muito importante, porque senão a gente fica doida. Não importa o que o outro está fazendo, importa o que você vai fazer para alcançar o seu objetivo, porque o objetivo é seu e cada um tem o seu objetivo, tá? Ah, tá. É porque eu tô falando aqui, olhando para cá. Gente, é o seguinte, então vamos repetir o processo da sessão, né? Isso aí, na época, foram as diretoras da Heloísa, lá